aqui nós temos uma distinção temporal em séculos, com base nas atividades que aconteciam no Brasil, as principais atividades, não eram as únicas, obviamente, mas eram as que mais se destacavam, e com esse destaque para as atividades, obviamente, isso vai impactar diretamente na questão populacional, porque, obviamente, a concentração de atividades vai fazer com que isso atraia mais pessoas para determinadas áreas em busca de emprego, de alimento, de melhores condições de vida e diversos outros motivos que até hoje, né, interferem na distribuição dessa população. Então, portanto, a gente começa aqui, ó, com o século XVII, né, marcando então, teoricamente, o começo da nossa história devido a dita descoberta, né, pelos povos europeus aqui do nosso território. Então nós temos a primeira atividade que vai se destacar sendo a pecuária extensiva, onde ela vai marcar uma migração, né, ou seja, quando eu falo de migração, deslocamento de grupos humanos, né, ou seja, deslocamento de grupos humanos relativo a alguns preceitos e princípios que eu falei, alguns motivos, algumas motivações. Então, nesse caso, nós temos a primeira atividade destacada sendo a pecuária extensiva, marcando o deslocamento das pessoas do litoral, desses trabalhadores, das trabalhadoras do litoral, né, nordestino, para o interior do Brasil. Então, isso vai ajudar com que comece a marcar os traços culturais, né? Ou seja, essa troca cultural de pessoas oriundas do litoral nordestino adentrando ao território tão grande, né, extenso território brasileiro, adentrando a esse território, nós temos essas trocas. Então, aí a gente começa a analisar o quanto essa diversidade é importante para que a gente entenda o que a gente é hoje, obviamente, mas vamos tentar entender isso ao longo do tempo relacionado às atividades. Então, já no século XVIII, a outra atividade que vai imperar, a outra atividade que vai ser o grande destaque econômico no nosso país, vai ser a mineração, né? E essa mineração, a gente sabe que, mais uma vez, reproduzindo essa lógica de uma concentração populacional no Nordeste brasileiro, nós temos uma população que vai do Nordeste e de São Paulo para Minas Gerais, né? Porque era em Minas Gerais que era o local em que teve a concentração da atividade mineradora, e aí nós tínhamos jazidas, né? E os donos, os proprietários, obviamente, se utilizando da mão de obra escrava, e além disso, nós temos então mais um resultado de uma concentração populacional que vai ocorrer, então, especificamente em Minas Gerais, nesse recorte temporal que a gente faz, mas a gente precisa entender que o grande contingente populacional que ia para Minas Gerais nesse período, ele era do Nordeste, né, brasileiro, ali da área litorânea do Nordeste, e do estado de São Paulo. Então, mais uma vez, a gente percebe essa concentração se reproduzindo, né? E o sertão nordestino, para a gente poder entender essa dinâmica de pessoas saindo dessa região para ir de acordo com as atividades que se concentravam em Minas Gerais, isso ocorria por conta de um conceito que a gente vai compreender como repulsão. Né? Então, o sertão nordestino, nesse momento, ele representava uma área de repulsão populacional, ou seja, uma área em que tem uma grande saída, né? Um deslocamento para fora dessas áreas, desses grupos humanos. E uma área de atração populacional, além de Minas Gerais, obviamente. Então, enquanto eu tenho a repulsão, eu também tenho a atração populacional. Né? Então seria representada por Mato Grosso, Goiás e, obviamente, como eu falei, Minas Gerais. Beleza? Então, repulsão, essas pessoas saindo do Nordeste, do litoral nordestino e do sertão nordestino, mas de forma mais atenuante, né? Representando, portanto, a repulsão populacional e as pessoas que iam de encontro a essas áreas que concentravam as atividades e, consequentemente, pessoas. Então, dando continuidade à nossa análise,
no século XVIII, a principal atividade que vai se destacar na economia brasileira e na concentração de pessoas numa determinada área vai ser a atividade mineradora, atividade de mineração, né? Que ela vai se concentrar mais especificamente em Minas Gerais. Portanto, mais um estado que corresponde aí à atual região sudeste e também representando uma certa proximidade com a área litorânea, né? E essa concentração dessa atividade que ocorria em Minas Gerais, obviamente, ela é de acordo com as potencialidades geológicas que haviam naquele estado, né, onde você permite a atividade de extração mineral em determinadas áreas que são as áreas dos escudos cristalinos, né, que provavelmente a gente já viu em outra aula aí de geografia física. E nessa área de Minas Gerais havia, portanto, a grande extração do ouro, da prata e do diamante, né? Que movia então essas atividades aqui no Brasil, de grande destaque, e também tinha uma participação no sistema mundo, no quesito economia, né? E quando a gente vai analisar esse período, a gente percebe que a grande maioria das pessoas que se deslocavam, elas saíam do sertão nordestino em busca dessas atividades que se concentravam em Minas Gerais, né, de extração. E, ao contrário dessa saída que ocorria no sertão nordestino, nós tínhamos um grande contingente populacional que se adentrava às áreas de Minas Gerais, obviamente, por conta dessas atividades, Goiás e também Mato Grosso, né? E quando a gente analisa essas duas dinâmicas, uma área que as pessoas estão saindo em grande número e uma outra área em que as pessoas estão chegando, ou seja, um contingente populacional que está adentrando esse território, esses espaços, eu estou falando de dois conceitos que vão ser reconhecidos como repulsão populacional e atração populacional. Portanto, a atividade de mineração, nesse período, ela correspondia ali em Minas Gerais, onde você tinha uma atração, né, devido àquelas atividades, porém, quando a gente fala do sertão nordestino, era justamente representando essa repulsão, ou seja, grande saída de pessoas em massa, indo de encontro a essas áreas, né, onde rolavam essas atividades em Minas Gerais. E ao contrário disso, vai ser a atração, representado então por Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, como eu havia dito, né? Já no século XIX, a atividade que vai substituir essa atividade de mineração vai ser a cafeeira, né? E com a atividade cafeeira, nós temos algumas modificações que ocorrem. Primeiro, que essa atividade ela não vai se concentrar em Minas Gerais. Pelo contrário, agora ela se concentra principalmente em São Paulo, um pouco também no Rio de Janeiro, e além disso também ocorriam as migrações internacionais, né? Nós temos vários conflitos que estão ocorrendo na Europa, o que vai fazer com que haja uma repulsa populacional, um conceito que a gente já viu, né? De pessoas que vão sair dessas áreas, fugindo desses conflitos, portanto, motivações diferentes daquelas que a gente vê analisa nessa migração interregional aqui no Brasil, né? Então, esses trabalhadores e trabalhadoras vêm aqui para o Brasil, representando então essa migração internacional, né? Indo para São Paulo, onde se concentrava essa atividade cafeeira, e também um pouco em algumas regiões ali no Rio de Janeiro, beleza? Já no século XIX, final do século XIX, início do século XX, nós temos o ciclo da borracha. E aí, continuando, né, percebemos então ó, que na atividade cafeeira continua essa concentração ali no litoral, São Paulo, né? E agora a gente, analisando o ciclo da borracha, a gente vai ver mais uma vez o sertão nordestino representando a área de repulsa populacional, indo de encontro ao estado do Amazonas, né? Então nós temos aí a atividade que é representada pelo ciclo da borracha, que vai acontecer então, que vai concentrar então essas atividades, e as pessoas vai ser um local que vai representar a atração populacional, que vai ser o estado do Amazonas, né?
Então, devido às potencialidades naturais, a biodiversidade que há ali na floresta amazônica como um todo, que a gente já sabe, eles começaram a explorar, portanto, o látex, né? A partir da vegetação que ocorre ali, e com isso, representando o ciclo da borracha, concentrando a atividade ali e também concentrando pessoas nessas determinadas áreas, e o sertão nordestino, mais uma vez, representando a área de repulsa populacional, né? Então, dando sequência, após a Segunda Guerra Mundial, aí eu já tenho uma concentração industrial, né? Quando eu falo de concentração industrial, portanto, eu já estou falando de um período em que essa concentração industrial aqui no Brasil, ela vai representar uma concentração populacional nas áreas de Rio de Janeiro e São Paulo, né? Dando continuidade à economia da cafeicultura que já ocorria ali, né? E também o Nordeste e os nordestinos ali representando então mais uma vez esse contingente populacional que vai adentrar as áreas de Rio de Janeiro e São Paulo por conta das potencialidades que haviam ali de concentração de empregos, serviços ligados ao novo movimento, impulso industrial que vem ocorrendo no Brasil e se concentrando nesses dois estados, posteriormente também no sul. E aí nós temos um conceito que a gente também vai trabalhar, que vai ser o de êxodo rural, né? Ou seja, o foco dessas pessoas do Nordeste para o Sudeste, sobretudo nesses dois estados que a gente especificou, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Dando continuidade então à concentração no litoral. Então a gente percebe aí que essa concentração passam-se tempos e tempos e ela se reproduz, né? E aqui, quando a gente fala de, obviamente, da questão da concentração industrial, eu estou falando daquele período, né, da inserção das máquinas. Portanto, começando um novo período de mecanização que também vai chegar no campo, que vai representar uma das motivações dessa repulsa populacional dos nordestinos, já que o campo ele vai representando, ele vai recebendo máquinas para fazer um trabalho que outrora esses trabalhadores e trabalhadoras faziam. Isso vai começando a gerar uma repulsa, mais uma vez ocorrendo no sertão nordestino e nessas áreas onde ocorriam a produção agrícola também, né? E aqui nas décadas de 60, na década de 60, nós temos a construção de Brasília. Então, mudando um pouco essa lógica da concentração, não que ela não haveria, ela continua, né, sendo representada por uma grande mancha populacional que vai estar concentrada no litoral brasileiro, mas agora também vou ter essas áreas que representam atrativos, né? Onde vão ter as novas construções civis que vão representar a política que era vigente na época, justamente do desenvolvimentismo, né? De uma expansão então do nosso território, de uma política rodoviarista, de expansão através das rodovias e etc. Então aqui nesse momento, o que vai impulsionar esse deslocamento vai ser também essas atividades econômicas que estavam ocorrendo ali nas áreas mais centrais, né? Na área do Brasil central, onde eu tenho o principal fator que seria a construção de Brasília, mas também todo um conjunto de políticas que faziam parte do governo federal, que faziam com que motivassem essa migração, então.